Todo outono, quando o ambiente se envolve em tons dourados e o ar fica carregado de lembranças, algo profundo e significativo desperta dentro de você. Costuma chamar essa sensação de nostalgia. Porém, trata-se na verdade de um chamado interior poderoso, que ressoa em meio aos preparativos familiares e cerimônias de gratidão. Justamente nesse momento, o empata percebe a manifestação de uma energia ancestral, que surge sem ser convidada. Representa o retorno da criança interior, que como um espectro ainda mantém a crença ingênua no amor incondicional do universo. A temporada festiva inevitavelmente expõe feridas antigas, e aquilo que você interpreta como calor do reencontro frequentemente se revela como um diálogo entre arquétipos, a mãe, o pai e a criança, invisíveis, porém presentes entre os convidados reais. Mesmo quando sorri e participa da conversa, uma parte da sua mente realiza um salto temporal para trás, transformando-se numa pequena criatura vigilante, capaz de avaliar o clima emocional do ambiente antes mesmo da primeira palavra ser pronunciada. Esse retorno não deve ser visto como uma regressão doentia. Pelo contrário, é o eco da natureza cíclica da sua essência, que através da repetição busca compreender o passado. A celebração em família converte-se num palco psíquico, onde o inconsciente coletivo encena repetidamente os mitos eternos sobre pertencimento ao clã e exclusão dele. O empata nesse cenário torna-se um recipiente vivo para padrões invisíveis, sentindo tudo aquilo que os demais participantes tentam arduamente suprimir. Você capta a frieza gelada que permeia as frases educadas e sente o tremor escondido atrás das gargalhadas altas, estabelecendo verdadeiramente um diálogo com fantasmas de dor familiar não resolvida e vergonha ancestral. Sua sensibilidade não representa fraqueza, mas sim a afinação delicada de um instrumento através do qual o inconsciente busca expressão. Porém, é vitalmente importante compreender: a habilidade de sentir a dor alheia não te obriga a curá-la. Ao mencionar a criança interior, não me refiro a uma imagem sentimental de inocência, mas a uma estrutura psíquica autônoma que preserva a experiência primordial de amor e rejeição. Trata-se da figura arquetípica do jovem eterno, puer eternus, que na mitologia aparece divinamente puro, mas eternamente ferido e aguardando salvação externa. No empata, essa imagem formou-se não tanto por traumas evidentes, mas pela necessidade de sintonia emocional refinada. Você entendeu cedo demais que sua sobrevivência dependia da capacidade de absorver vivências alheias e interpretar o silêncio como sinal de alarme. Anos depois, durante cada festa familiar, essa parte de você acorda esperando realizar o milagre habitual: manter a harmonia ao custo da própria dissolução nos sentimentos dos outros. Aquilo que você atribui ao cansaço festivo frequentemente é o protesto da psique contra esse contrato inconsciente ultrapassado. Sua criança interior não deseja mais desempenhar o papel de cuidador emocional. Ela quer ser vista em sua essência verdadeira. Entretanto, o sistema familiar, buscando homeostase, resiste rigidamente a qualquer mudança, mantendo cada pessoa dentro das máscaras conhecidas, seja o silencioso, o ajudante ou o bode expiatório. A máscara do empata é tecida de compaixão, mas sob ela, frequentemente oculta-se uma tristeza profunda ao perceber que você nunca foi amado simplesmente pelo fato de existir, sem estar vinculado à sua utilidade. Ainda assim, a psique é misericordiosa e repete esses roteiros não como punição, mas para despertar. Cada retorno à mesa familiar pode tornar-se uma iniciação, se você mantiver a consciência. Observe seu corpo quando ocupa o lugar habitual. A tensão leve nos ombros e o sorriso automático são o arquivo da sua história pessoal, onde está codificado o medo de perder amor caso se recuse a cuidar dos outros. A evolução do empata consiste na diferenciação, um processo que ensina não a fechar o coração, mas a entender que a verdadeira compaixão não exige autodestruição. A empatia madura reconhece os limites pessoais como recipientes sagrados, permitindo que o amor flua livremente sem diluir sua individualidade. Você pode perguntar por que a alma escolhe encontros familiares para lições tão severas? A resposta é simples. A família é o primeiro templo da psique,
onde todos os deuses e demônios da sua vida adquiriram forma humana pela primeira vez, moldando a arquitetura do seu mundo interior. Ao voltar para casa, você não apenas visita parentes, você revive seu mito pessoal, onde cada pessoa à mesa reflete uma faceta do seu drama inconsciente. Você existe na intersecção de mundos, o visível e o energético, servindo como ponte para emoções não expressas da linhagem. Porém, lembre-se, toda ponte precisa ter fundações sólidas em ambas as margens. Caso contrário, você corre o risco de se afogar nas correntes alheias. Sua tarefa é integrar o paradoxo, aprendendo a amar os próximos enquanto permite que permaneçam estranhos para sua personalidade renovada. Escreva nos comentários a palavra ponte, se você reconhece essa sensação entre dois mundos. A verdadeira celebração de gratidão é um banquete interno de reconciliação, onde você honra a criança que sentia demais e explica a ela que a segurança não depende mais de vigilância constante. Gratidão, no sentido mais elevado, significa reconhecer como até a dor serviu ao seu desenvolvimento e abandonar a confusão entre intimidade e fusão. O crescimento psicológico exige separação antes da união. Assim como a semente deve se separar do fruto para germinar, sua alma deve se separar do coletivo para despertar. E mesmo se ocasionalmente você regredir, saiba, é apenas o movimento espiral do crescimento, trazendo compaixão mais profunda por si mesmo. Nesta época, recomendo enfaticamente que preste atenção às imagens que seu subconsciente projeta durante o sono, pois elas não têm nada de aleatório. Através do simbolismo da festividade, seja uma mesa repleta de comida que não sacia ou uma casa sem portas, sua psique profunda sinaliza questões fundamentais com limites e autodefinição. Talvez você sonhe que está atrasado para a celebração ou vagando sem lugar. Assim, a alma declara que não cabe mais nas estruturas obsoletas da sua vida, exigindo revisão da configuração antiga. Se no sonho você se vê preparando infinitamente para outros, mas permanece faminto, está confrontando o arquétipo do cuidador ferido. Nos períodos festivos, quando a mente digere com dificuldade verdades ocultas, a psique fala em sua linguagem secreta, frequentemente revelando a dimensão ancestral pesada. Muitas pessoas empáticas carregam o que defino como emoções transgeracionais. Sentimentos herdados de antepassados não vividos pessoalmente. E precisamente durante rituais coletivos, essas vivências emergem das profundezas à superfície. Você pode subitamente experimentar uma gravidade inexplicável ou lágrimas. São sinais fiéis de memória sanguínea, que através da sua criança interior busca acesso à consciência. Tentativas de racionalizar essa tristeza hereditária são inúteis. A cura requer não análise fria, mas testemunho reverente daquilo que antes foi silenciado. Acenda uma vela e pronuncie os nomes dos falecidos, agradecendo-lhes pela resiliência que permitiu você viver. Este simples ato de reconhecimento liberta tanto os mortos esquecidos quanto você mesmo. Na linguagem mística da psique, esta festividade transforma-se num ritual de colheita de consciência, onde inevitavelmente você ceifará os frutos das sementes lançadas em campos inconscientes. Se semeou traição dos próprios interesses, o resultado será exaustão profunda, enquanto limites claros trarão colheita de paz interior. A tarefa mais importante para o empata é distinguir rigorosamente a paisagem emocional própria do solo da sua linhagem, pois justamente essa distinção marca o nascimento de soberania genuína para a criança interior. Não se apresse em expulsar aquela parte de si que busca fazer todos felizes, pois suas raízes mergulham na memória sagrada da alma sobre unidade divina. Contudo, ela requer purificação das toxinas do medo. Amor movido pelo terror da rejeição absolutamente não é amor, mas representa uma forma de escravidão que deve ser questionada cada vez que surge o desejo de agradar os outros. Pare e pergunte a si mesmo: suas ações vêm de sentimento sincero ou de medo infantil de desaprovação? Pois tal clareza transforma comportamento compulsivo em escolha consciente. Essa diferenciação entre impulso e decisão representa a base da liberdade genuína.
E quando você aprende a discernir o que é realmente seu, descobre que pode continuar amando profundamente sem carregar todo o sofrimento emocional do mundo em suas costas. Pois a empatia autêntica não é medida pela quantidade de dor que você suporta, mas pela qualidade de presença que oferece, preservando sua integridade. Com o tempo, a família percebe a mudança sem necessariamente compreendê-la. Talvez sintam que você está diferente, mais distante ou menos disponível para os papéis antigos. Pode haver resistência, tentativas de culpa ou manipulação inconsciente para restaurar o equilíbrio anterior. Esse é o momento mais delicado da sua jornada, quando o sistema testa sua resolução. Permaneça firme, mas gentil. Sua firmeza não precisa se manifestar através de confrontos dramáticos ou discursos eloquentes. Muitas vezes, consiste simplesmente em não responder aos velhos gatilhos emocionais, em permitir silêncios desconfortáveis sem correria para preenchê-los, em dizer não sem oferecer justificativas elaboradas. Você está reescrevendo um contrato ancestral, e essa revisão não ocorre sem algum desconforto. A família pode interpretar sua nova postura como rejeição ou frieza. Na realidade, você está oferecendo o maior presente possível, a oportunidade de relacionamentos baseados em autenticidade em vez de necessidade neurótica. Sua cura pessoal cria ondulações através do campo familiar. Mesmo que outros membros não façam trabalho consciente em si mesmos, a simples presença de alguém que saiu do padrão estabelece uma nova possibilidade energética. Você se torna, sem proclamar ou pregar, um modelo vivo de que existe outro caminho. E aqui reside um paradoxo profundo. Ao se separar psicologicamente da família, você finalmente se torna capaz de verdadeira conexão com ela. Porque agora você interage a partir da plenitude e não da carência, do amor livre e não da obrigação sufocante. Quando chegar o momento de partir após a reunião familiar, talvez você sinta uma estranheza nova. Não é mais o alívio desesperado de escapar, nem a culpa pesada por deixá-los. É algo mais sutil. Uma separação limpa, sem fios emaranhados de ressentimento ou dependência emocional não resolvida. Você pode abraçá-los com afeto genuíno, precisamente porque não precisa mais deles para se sentir inteiro. Pode desejar-lhes bem sem assumir responsabilidade por sua felicidade. E nesse espaço de separação saudável, ironicamente, o amor real finalmente tem chance de florescer. Nos dias seguintes ao encontro, preste atenção aos sonhos novamente. Talvez agora apareçam imagens diferentes, pontes sendo construídas, portas que finalmente se abrem, ou você simplesmente caminhando por leveza por paisagens abertas. A psique celebra à sua maneira cada vitória da consciência sobre padrões automáticos. Haverá momentos de dúvida, certamente. Você questionará se não está sendo egoísta, se não deveria ser mais compreensivo, se talvez esteja exagerando. Essas vozes de autocrítica são os últimos defensores do antigo regime interior, lutando para manter o status quo. Quando surgirem, reconheça-as sem deixar-se dominar por elas. Agradeça por seu papel protetor no passado e reitere gentilmente que não são mais necessárias com tal intensidade. Você pode manter a compaixão sem sacrificar sua integridade. O caminho do empata maduro não é tornar-se insensível ou distante. Paradoxalmente, à medida que estabelece limites mais saudáveis, sua capacidade de presença genuína aumenta. Porque não está mais constantemente ameaçado por inundação emocional, pode realmente estar presente com o outro, sem perder-se. Essa é a mestria da empatia. Sentir profundamente enquanto permanece centrado em si mesmo. Ser tocado pela experiência alheia sem ser levado pela correnteza dela. Manter o coração aberto enquanto a mente permanece clara e os limites íntegros. E talvez o ensinamento mais surpreendente seja descobrir que ao cuidar menos obsessivamente dos outros, você paradoxalmente os serve melhor, porque sua presença não está mais contaminada por necessidade secreta de validação ou medo de rejeição. Você oferece atenção limpa, não misturada com agendas inconscientes. As pessoas sentem essa diferença, mesmo que não consigam articulá-la. Há uma qualidade em sua presença agora que convida à autenticidade, em vez de performance emocional. Outros começam, gradualmente, a baixar suas próprias máscaras ao seu redor,
porque você não exige mais que representem papéis específicos. Quando o inverno finalmente chega e a estação festiva se encerra, você se encontra transformado de maneiras que talvez não possa completamente explicar. Há uma quietude nova residindo em você, um centro de gravidade que não estava lá antes. Sua criança interior, que antes chorava por reconhecimento externo, agora descansa tranquila, sabendo-se vista e valorizada por você. Esse relacionamento interno curado torna-se o fundamento sobre o qual tudo mais se constrói. Você percebe que a jornada nunca foi realmente sobre consertar sua família, ou fazer com que eles te entendessem. Foi sempre sobre você entender a si mesmo, reclamar partes exiladas da sua psique e integrar o que antes estava fragmentado. As festividades virão novamente no próximo ano, e você estará ainda mais preparado. Não porque terá técnicas melhores ou estratégias mais elaboradas, mas porque terá raízes mais profundas em sua própria verdade. E quem sabe, talvez um dia você chegue ao ponto onde as reuniões familiares se tornem genuinamente agradáveis. Não porque a família mudou radicalmente, mas porque você mudou sua relação com ela. Você aprendeu a dançar entre conexão e separação, entre pertencer e permanecer autônomo. Essa dança é a própria essência da individuação, tornar-se quem você verdadeiramente é, enquanto permanece em relacionamento com os outros, não se dissolvendo neles, não se isolando deles, mas encontrando o ponto de equilíbrio único que honra tanto sua singularidade quanto sua conexão. No final, sua alta sensibilidade revela-se não como maldição, mas como um convite para um nível de consciência mais profundo. Você foi chamado a sentir mais para que pudesse compreender mais, para que pudesse servir como um tipo de tradutor entre o inconsciente familiar e a possibilidade de despertar. Esse é um papel sagrado, mesmo quando doloroso. E à medida que você o abraça com os olhos abertos, sem inocência, mas também sem cinismo, algo notável acontece. O fardo transforma-se em dom, o peso em asas. Você finalmente entende que nunca foi sobre carregar a escuridão familiar, mas sobre ser uma tocha que ilumina o caminho através dela. E nessa iluminação, todos se beneficiam, mesmo aqueles que ainda não conseguem ver. Honrando sua criança interior, você essencialmente celebra a renovação infinita da própria alma e descobre a natureza autêntica da gratidão. Nesse processo, surge a compreensão de que o verdadeiro apreço não nasce da alegria pelos presentes recebidos, mas da percepção do valor daquilo que retornou a você, restaurando sua completude. Por trás de cada ferida infligida à sua empatia, esconde-se um significado sagrado profundo, transformando o antigo fardo da hipersensibilidade numa bússola confiável. E o coração partido em um vaso capaz de conter um universo inteiro. Você está prestes a descobrir um silêncio especial, no qual o empata finalmente compreende que o sentido do seu dom não reside em mergulhar no turbilhão das emoções alheias, mas em entender seu propósito superior. Cada onda de tristeza ou dor surgindo no círculo familiar sempre carregou uma mensagem. Você é o próprio espaço da consciência, não a ferida recebida. Sua criança interior, movida pelo instinto de sobrevivência, acreditava erroneamente que deveria filtrar todos os sentimentos e curar as pessoas ao redor ao custo da própria tranquilidade. Mas agora você conhece outro caminho. O ser despertado, que passou pelos ciclos de transformação, aprendeu firmemente que a capacidade de sentir profundamente não obriga a carregar o peso alheio. Observamos a alquimia final da alma, onde você aprende a ser testemunha do que ocorre sem apego doloroso e a amar preservando sua forma. E as celebrações familiares tornam-se símbolo da integração dessa experiência e colheita de sabedoria nos campos da dor vivida. Aquele que antes entrava no ambiente com receio, agora aparece como encarnação de luz e compaixão consciente, deixando energias fluírem através de si, como música através de instrumento perfeitamente afinado. Você começa a perceber mudanças sutilíssimas nas suas reações. O automatismo dá lugar à resposta ponderada, e a voz que antes tremia de insegurança agora marca calmamente e sem culpa os limites do aceitável. Seu corpo, que durante anos acumulou tensão ancestral,
relaxa encontrando dignidade natural. E o sistema nervoso, acostumado a contrair-se em defesa, finalmente aprende a se abrir. Embora o cenário externo do comportamento dos parentes permaneça o mesmo, dentro de você acontece uma mudança invisível, permitindo observar os roteiros familiares da altura de nova consciência sem se envolver nos padrões antigos. Você chega à compreensão de que esse distanciamento saudável não é manifestação de frieza, mas a única possibilidade de liberdade, pois a verdadeira alma vive no equilíbrio entre o caos do amor ilimitado e a prisão de restrições rígidas. Com o tempo, revela-se o grande segredo. Sua criança interior nunca foi quebrada. Ela apenas encarnava a inocência divina, perdida num mundo que não soube preservá-la. Seu retorno não é regressão ao passado, mas verdadeira ressurreição, restaurando a natureza sagrada da sua sensibilidade e devolvendo a dimensão espiritual ao seu corpo físico. Olhando a família de forma nova, você vê à mesa não apenas parentes, mas arquétipos vivos. O pai como símbolo de autoridade, a mãe como personificação do cuidado, e irmãos e irmãs como reflexo das suas contradições internas. Essas figuras sempre serviram como espelhos para sua psique, permitindo que seu eu conhecesse a si mesmo através da interação com o mundo externo. E sua alma não escolheu por acaso justamente essa constelação familiar para sua encarnação. O caminho do empata raramente é simples, pois precisamente a tensão e os conflitos tornam-se catalisadores necessários da consciência, revelando opostos escondidos dentro. Qualquer reunião familiar transforma-se em palco para o casamento alquímico de luz e sombra, onde o objetivo não é pureza estéril, mas totalidade abrangente, capaz de sustentar todas as contradições. Se após tais revelações você sentir um vazio estranho, não se assuste. Não é perda, mas liberação de espaço que anteriormente estava preenchido com ruído de emoções alheias. Nesse silêncio abençoado, começa a soar a voz antiga do seu eu verdadeiro, que sempre foi completo e agora manifesta-se através de cada respiração sua, batida cardíaca e pausa antes da resposta. Estabelecido no seu centro, você para de absorver negatividade alheia e começa a enxergar o significado simbólico oculto do que acontece. A raiva apresenta-se como verdade não dita e o controle como armadura protetora do medo. Você não luta mais com essas energias, mas as traduz para a linguagem da consciência, transformando-se de simples espelho em fonte autônoma de luz e compreendendo o papel místico da sua família na sinfonia do seu despertar. Qualquer mal-entendido serviu como iniciação na arte da compaixão, e cada lágrima nutriu o jardim da sua alma, preparando o solo para a chegada da graça. Quando a festividade termina, você olha para seus entes queridos com compreensão profunda, notando detalhes tocantes, mãos envelhecidas e sorrisos cansados, por trás dos quais se esconde amor inexprimível. Nesse momento, a gratidão deixa de ser apenas pensamento, tornando-se vibração poderosa que permeia todo o seu ser. Gratidão por todas as lições percorridas, pelos padrões complexos do destino e pela comédia sagrada da própria vida. Chega a você o entendimento claro de que sua verdadeira missão não consistia em tentar consertar os parentes, mas no despertar pessoal, em meio ao estilo familiar habitual. Você traz luz de consciência à história da sua linhagem, permitindo que ancestrais finalmente encontrem a pacificação aguardada e que descendentes recebam o direito de respirar plenamente. Justamente nessa alquimia sutil reside o significado autêntico da sua alta sensibilidade. Coube a você não simplesmente suportar a dor, mas transformá-la, tornando-se o elo final na corrente de gerações que sofreram em silêncio. Convertendo emoções caóticas em compreensão clara, você realiza o arquétipo profundo do curador, cuja força não está na intervenção ativa, mas na contemplação sábia e imparcial. Esse ato de observação pura por si só torna-se bênção que cura feridas antigas. E quando você sai para o frescor da noite de novembro, na alma surge alegria quieta e confiante. Parece que o próprio céu ficou mais próximo e as estrelas se inclinaram saudando você, como a um velho amigo que reconheceu sua natureza verdadeira. Agora, sua criança interior não é mais uma sombra assustadora caminhando atrás, mas uma companheira radiante
que anda ao seu lado de mãos dadas. Você retorna a si mesmo não para fugir do passado, mas para alcançar integridade genuína, percebendo que, embora as festividades se repitam, você mesmo nunca mais será o mesmo. A espiral da consciência move-se inexoravelmente para cima, e a cada nova volta, aquela parte de você que outrora foi vulnerável torna-se cada vez mais luminosa e curada, até que um dia a necessidade de retorno desapareça completamente, cedendo lugar à presença contínua. A verdadeira celebração deixa de depender de datas no calendário ou tradições familiares, transformando-se em estado permanente de gratidão, vivendo em cada uma das suas inspirações. O caminho do empata não termina em isolamento do mundo, mas na encarnação completa da sua essência. Você deixa de ser esponja que absorve sofrimentos alheios e torna-se fonte que transforma qualquer peso em amor. Escreva luz nos comentários, consolidando a intenção de ser fonte, não esponja. Aquele que antes se escondia, agora ocupa corajosamente o lugar no próprio centro do seu ser, irradiando serenidade e força de integridade. O mundo externo pode permanecer inalterado, mas seu olhar transforma-se radicalmente. Desaparecem barreiras e hierarquias. Resta apenas o jogo magnífico da consciência, vivenciando o milagre delicado da existência humana. Este é o seu banquete final do espírito, festa eterna para a qual não são necessários nem parentes, nem mesas postas, pois permanece para sempre dentro de você.